Olá galera, graça e paz. Eu sou o Ademir, pastor da De Resgate aqui da cidade de Cannes. Que felicidade falar com vocês. Estou muito feliz, estou muito alegre. E hoje eu tenho um assunto assim bem pertinente a todos. Você tem certeza da sua salvação? Eu vou repetir. Você tem certeza da sua salvação? Espero que você tenha certeza. A Bíblia fala em Lucas, no capítulo 19, verso 10, são palavras de Jesus, quando ele declarou assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele está referindo a quem? Esse contexto é o contexto do homem chamado Zaqueu. Jesus está entrando em Jericó, e diz a Bíblia que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Despertou o interesse de conhecer Jesus, mas ele não podia por causa da multidão. E a Bíblia traz um motivo por que não podia. Ele era um homem de pequena estatura, um anão ou um semi-anão. E diz a Bíblia que ele, correndo adiante, subiu num sicômoro, numa figueira, e ele queria ver Jesus, conhecer Jesus, e sabia que Jesus passaria por ali. A surpresa dele é que, quando Jesus chegou embaixo dessa árvore, Jesus parou a multidão, e Jesus fez uma declaração extraordinária, dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar na sua casa. É interessante esse texto, porque Jesus parou e já chamou pelo nome. Jesus já o conhecia. Jesus já sondava o seu coração e o desejo profundo que estava ali no seu coraçãozinho. E diz a Bíblia que Jesus foi para a casa de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, era alguém que trabalhava para o governo romano, era um traidor da pátria, era um pecador, considerado por muitos ou por quase todos um traidor, um pecador, alguém que se beneficiava do direito alheio, alguém que roubava. E diz a Bíblia que ele foi julgado, mas quando Jesus observou a atitude do seu coração, dizendo: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, porque estava sendo acusado que Jesus entrara na casa de um pecador. Jesus, observando o seu coração, disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aí Jesus vai fazer essa declaração. Por quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus está dizendo que Zaqueu estava perdido. Zaqueu estava vivendo a sua vida de pecado, de erros, de equívocos. Ele estava perdido. E esse texto é lindo porque mostra a missão de Jesus sobre a face da terra. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É interessante esse assunto. E eu fiz a pergunta no começo dizendo: você tem certeza da sua salvação? Ou você ainda, aí no seu ser, há vazios, e você tem no coração dúvidas, perguntas, indagações, e na sua mente alguma coisa diz: eu estou perdido, eu preciso de salvação. Interessante, porque Jesus veio para salvar os que se haviam perdido. E quem conhece o plano da salvação, é um plano lindo, é um plano maravilhoso. Todos nós, você sabe muito bem disso, fomos afetados pelo pecado que entrou no mundo através da desobediência de Adão e de Eva. A Bíblia diz que, Romanos 5,19, Paulo declara: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E é interessante que Deus estabeleceu um princípio a Adão
e disse assim: Adão, você pode comer de todas as árvores aí. Se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Deus estava dizendo a Adão: Adão, você vai morrer, certamente. Ele estava dizendo: não tem como, vai morrer. E vocês sabem do contexto que eles desobedeceram, eles cederam. E a primeira morte foi a espiritual. Consequentemente, a morte física. E quando eu olho para esse contexto, eu vejo que o pecado entrou no mundo pelo representante da humanidade, nos afetou, somos pecadores, não porque pecamos. Pecamos sim, mas somos pecadores porque os nossos pais, o representante da humanidade cedeu. E aí, infringiu um princípio estabelecido por Deus, e Deus não vai contra a sua palavra. Qual era o princípio? Se comer, certamente morrerás. Paulo vai declarar em Romanos 6:23, dizendo que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a paga do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Foi princípio estabelecido por Deus, certamente morrerás. Então, o pecado é punido com a morte. Todos pecaram, diz Paulo em Romanos 3:23, e destituídos estão da glória de Deus, separados dessa glória. A morte espiritual te afasta de Deus. Não há como ter uma relação com esse Deus que é espiritual se você está morto espiritualmente. A palavra de Deus diz que todos se extraviaram. Paulo diz aos Romanos 3:12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, que plano maravilhoso é esse? Elaborado pelo Pai, por Deus Pai, colocado em prática por Deus Filho, e hoje temos o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que plano maravilhoso é esse? O homem não teria condições de se salvar. Você não pode ser salvo pelas obras que você pratica, é a Bíblia. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. Então, ninguém merece a salvação, ninguém merecia e ninguém merece a salvação. Então só Deus poderia dar jeito para a salvação da humanidade, da minha e da sua salvação. Só um plano desenhado na eternidade, só um plano poderia salvar o homem, resgatar o homem. O que Deus fez? Deus amou o mundo de tal maneira. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já pensou você doando um filho, dando um filho para morrer pela humanidade? Deus fez isso por você. Aí diz a Bíblia que ele veio, ele morreu para promover vida, para que você ressuscitasse, vivesse espiritualmente. A paga do pecado era a morte, mas a Bíblia diz que Jesus não teve pecado. A punição do pecado era a morte, mas a Bíblia diz que Jesus, ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2:7 diz Paulo. A Bíblia diz em Hebreus 4:15, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A paga do pecado era a morte, princípio estabelecido. 1 Pedro 2:22 diz que ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Agora, preste atenção, ele não teve pecado. Mesmo sem pecado, Jesus experimentou a morte. Se a morte é uma punição para o pecado, princípio estabelecido por Deus,
e Jesus não tinha pecado, não encontrou nele pecado, ele não poderia morrer. E daí? E daí que a morte que ele morreu não foi a dele. A morte que ele morreu foi a nossa, foi a sua, foi a minha. Ele não poderia morrer porque ele não tinha pecado, não foi encontrado pecado nele, e sem pecado o homem não pode morrer. Jesus não tinha pecado. O que aconteceu então? Na morte de Jesus foi feita uma injustiça. Na morte de Jesus foi feita uma injustiça que se tornou a nossa justiça. 1 Pedro diz no capítulo 2, verso 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Por isso que a Bíblia diz que nós somos justificados por Cristo, declarados justos diante de Deus por conta desse sacrifício cruciário extraordinário. Romanos 6:6, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Preste atenção, a partir do sacrifício de Cristo, agora você é escravo não mais do pecado, agora você é escravo da justiça de Deus. Da mesma forma como Adão era representante da humanidade, desobedeceu a Deus, e nós herdamos a separação, essa natureza pecaminosa nos atingiu. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 5, verso 17, 18, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, a dele na cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. A graça e a salvação vieram pela obediência de um só homem, Jesus. Cristo não tinha nenhum pecado, não teve pecado. A morte não tinha condições de reter a Jesus. O salário do pecado é a morte, mas ele não teve pecado. O registro de Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 24, diz, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Vou repetir. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Uma vez que Jesus pagou o preço pelo ser humano, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele foi a ponte da reconciliação entre o homem e Deus. Só através de Cristo temos acesso a Deus. Ele é a ponte. João 1:12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Creu em Jesus e recebeu a salvação. O resgate do ser humano partiu de Deus, do amor de Deus por você, por mim, por nós. Romanos 5, verso 8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero que você saiba que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, diz Paulo em 1 Timóteo 2:5. E daí, pastor? E agora? Agora você precisa entrar com a fé. É Deus que te dá a possibilidade do dom da fé. A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie.
Então salvação não é por conta daquilo que você faz. Salvação não é por conta das suas boas obras. Você é alguém chamado para a prática das boas obras, salvo para a prática das boas obras, não que será salvo por conta das boas obras. Porque pela graça sois salvos, presente, alguém merecido, favor imerecido, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Tudo que nós fazemos não traz salvação, é dom de Deus. Você precisa crer nessa obra. Esta fé no sacrifício que Ele fez, naquele Calvário, morreu, se entregou à morte, morreu por você e por mim. E agora? A grande questão é o seguinte: se através do sacrifício de Cristo Ele comprou as nossas vidas, Ele pagou um preço de resgate pelas nossas vidas, e comprou. 1 Coríntios 6:20 diz, porque fostes comprados por um bom preço. E daí? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A primeira parte desse verso, Paulo está dizendo o preço foi pago. Não foi com prata, não foi com ouro, foi com sangue. Precioso sangue, Ele comprou o resgate da humanidade, o teu resgate. Só que, se o ser humano, se você não entregar aquilo que foi pago, a sua vida foi comprada na cruz. Se o ser humano não entregar aquilo que foi comprado, que foi pago, eu e você não temos o direito de desfrutar daquilo que foi pago através de Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o presente que foi comprado por um preço de sangue, aí sim nós nos tornamos, ou tomamos, ou melhor, tomamos posse da salvação e da vida eterna. Quando aceitamos a Jesus, temos o Espírito Santo habitando em nós, e Ele é o penhor da nossa salvação. A Bíblia diz em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É simples, não é? É muito simples. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação dos que creem. O Evangelho que é poder de Deus para a salvação é o de Cristo. Não é o Evangelho de Jesus associado a mais alguém. Não é o Evangelho de Jesus Cristo complementado em mais alguma coisa, em mais alguém. Não. É o Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. É o Evangelho de Jesus Cristo. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Simples, não é? Foi o que aconteceu com Zaqueu, creu e foi salvo. Quis repartir todos os seus bens. O coração estava liberado para a salvação. E quando Jesus percebeu uma atitude e um posicionamento de Zaqueu, Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa, pois esse também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio senão para salvar os que se haviam perdido. Agora, Romanos, capítulo 4, verso 7 diz, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Assim como Jesus perdoou a Zaqueu, Ele quer perdoar você também. Romanos 6:1 diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Talvez você diz assim, pastor, eu já sou salvo. E talvez você está vivendo uma vida de iniquidade, uma vida de traição, está vivendo vazios existenciais aí no seu ser, vive uma vida de mentira,
vive uma vida na pornografia e tantos outros pecados. A gente tem um costume de classificar pecado, mas pecado é pecado. Iniquidade é aquilo que você faz e você sabe que está errado, mas continua praticando. Talvez você diz assim, eu já sou salvo, eu continuo no mesmo erro. Você não entendeu o sacrifício de Jesus. Você não entendeu o que está escrito em Isaías, no capítulo 53, verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Você sabia que a pior enfermidade não é a AIDS, não é o câncer que mata muita gente, não é esse Covid-19 que tem assolado muitas famílias, entristecido muitas pessoas. A pior das enfermidades é o pecado. O pecado, ele mata o corpo e ele pode matar a alma. Ou ele pode lançar a sua alma no inferno. Eu gostaria que você entendesse isto. 1 de João 1,10 diz, se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que está dizendo aqui? A partir do momento que eu aceito a Jesus, fui perdoado dos meus pecados, fui purificado dos meus pecados, estou sujeito a errar, estou sujeito a continuar errando, pecando. Porém, quando você aceita Jesus e tem essa garantia da salvação, você é liberto do pecado e você se torna um servo da justiça. A sua vida é conforme a palavra diz para ser. Você anda no caminho chamado Jesus, e Jesus não é um caminho que você chega e para. Jesus é um caminho que você chega, ele é a porta, você entra por ele, você sai diferente, você anda diferente, você converte. As suas atitudes são diferentes. Quem olha para você vai enxergar em você o bom perfume de Cristo, vai sentir esse cheiro da qualidade de vida que você vive, é sal da terra, é luz do mundo. Você é carta lida, quem olhar para você vai entender que você é um discípulo de Jesus. Esse plano da salvação é fantástico. E talvez você esteja aí com seus vazios existenciais. Talvez você esteja aí dizendo assim, para mim não tem mais jeito. Tem jeito para você sim. Aceite a Jesus hoje. Aceite esse plano da salvação, valorize o sacrifício que Cristo fez no Calvário por você. Tem jeito para você. Provérbios, no capítulo 28, 13, diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Talvez esse seja o momento de você orar e falar, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu tenho arrependimento no meu ser e eu quero pedir que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha alma, da minha vida. Ele comprou com bom preço. E eu convido você hoje, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureças o teu coração. Jesus te ama. Pode ser que o seu esposo não te ame, a sua esposa não te ama como você deveria ser amado. Pode ser que os seus pais não te amam. Pode ser que os seus filhos também não te amam. Mas eu quero dizer algo muito especial para você. Jesus te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero profetizar na sua vida. Hoje chegou salvação na sua casa, pois você também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio, senão para buscar, para salvar os que se haviam perdido. Talvez você até agora se considerava um perdido, mas a partir de agora, aceitando este sacrifício, aceitando a Jesus como Senhor, Salvador,
entregando a sua vida para Ele, porque Ele já comprou, já te fez livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu não consigo, pastor, me libertar da pornografia, não consigo me libertar do adultério, não consigo me libertar dos vícios, não consigo me libertar da minha vida mesquinha que eu estou levando, e essa vida tem gerado em mim vazios, buracos na minha alma. Você consegue, tendo fé nele, no sacrifício dele. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, Jesus te ama. E eu quero orar por você. Se você desejar aceitá-lo, sinalize aí, ore comigo. Ore assim: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu quero que a minha realidade mude. Não quero mais ter esses vazios existenciais na minha alma. Eu quero que esses vazios sejam preenchidos pela sua presença, pela presença do seu Espírito. Ore assim. Eu tenho certeza absoluta que Deus está aí ouvindo a sua oração. E eu profetizo: hoje veio salvação a esta casa, pois você é filho de Abraão. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu contexto. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe tudo aquilo que você colocar às suas mãos. Que Deus abençoe você. Muitíssimo obrigado pela atenção. Muitíssimo obrigado pelo carinho. Muitíssimo obrigado. Que essa palavra possa encontrar guarida aí no seu coraçãozinho. Forte abraço. Fique na paz do Senhor Jesus.